Vinheta de abertura. Várias pessoas na biblioteca, escritório com algumas pessoas trabalhando em computadores, mulher escrevendo no mural, homem com equipamentos de segurança mexendo no tablet, uma pessoa desenha no projeto. Letras nas tonalidades verde, vermelho, amarelo, azul formam a sigla ETEPAC. Fundo azul com a logo da ETE, Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Disciplina: Linguagem de Programação para Web. Competência 4. Desenvolver uma aplicação de consulta, alteração e exclusão de um registro em um banco de dados. Olá, estudante, tudo bem? Professor Ítalo Diego. Descrição: ele está em pé, é pardo, usa aliança, barba e bigode. Veste camisa polo cinza, vista da cintura para cima. Descrição do ambiente: parede em tons de azul. No fundo da sala, um monitor com slides. À direita da tela, acima, as logos ETE, Secretaria de Educação e Esportes e Governo do Estado de Pernambuco. À direita da tela abaixo, janela de Libras. Sou o professor Ítalo Diego, da disciplina de Linguagem de Programação para o Web. Hoje a gente vai estudar como desenvolver uma aplicação de consulta, alteração e exclusão de um registro em um banco de dados. No canto inferior esquerdo está escrito: inscreva-se, youtube.com/EAD Pernambuco. Na competência anterior, na 3, nós aprendemos a inserir. Tá? Hoje a gente vai aprender a consultar, verificar a informação do banco de dados, vai aprender também a alterar aquela informação já existente e vamos também conseguir excluir a informação do banco de dados. Para isso, para que haja essa manipulação de dados, a gente precisa utilizar alguns comandos SQL. Professor, a gente não está estudando PHP? Mas através do PHP, a gente não precisa do SQL para fazer isso? Então, o comando select, por exemplo, faz a seleção dos dados do banco de dados. Ele faz a consulta, select, selecionar. Update, que é atualizar, modificar os dados já existentes lá na tabela ETEPAC do nosso banco de dados. E o delete, obviamente, faz a remoção dos dados lá do nosso banco de dados. Tranquilo? Veja um exemplo prático aí do select. Select asterisco from ETEPAC. O que é que está falando aí? O que é que está dizendo aí? Selecione todos os campos da tabela ETEPAC. Certo? Update, que é o que modifica. Vamos ver aí o que é que está demonstrando no nosso slide. Update tabela set, coluna igual a valor 1, coluna 2 igual a valor 2, o condição. Ou seja, atualizar a coluna 1 com o valor 1, coluna 2 com o valor 2, de acordo com a condição. Esse aí solicita uma condição, tá? A gente vai ver lá no código, na parte prática, como é que funciona direitinho aí essa condição. Delete. O delete, logicamente, faz a remoção. E ela é parecida com update, porque ela precisa de uma condição para que a gente remova a informação. Olha o exemplo. Delete from tabela o condição. Ou seja, remova dessa tabela, no caso aí a gente está usando o nome tabela mesmo, determinada informação cuja condição seja uma condição. Tá bom? Então, a gente vai ver já na parte prática, através de código-fonte mesmo, PHP com SQL, para que a gente consiga consultar, alterar e remover a informação. Criando uma tabela. A gente fez na competência anterior, na 3, a criação da tabela ETEPAC. Lembra que a gente pegou o código SQL, foi lá no PHP MyAdmin, executou o código e a tabela ETEPAC foi criada no banco de dados desta? Então é isso. Tá? Só queria trazer para você aqui o código da criação da tabela que a gente já havia feito. Tranquilo? Então vamos praticar um pouquinho, vamos ver aqui os scripts de consulta, alteração
e remoção de dados do banco de dados MySQL. Vamos lá. Eu abri aqui o Notepad++, que é uma IDE, para a gente verificar o código. Você já viu no e-book, já verificou no e-book, e na competência anterior, que a gente tem a função de conectar própria do PHP, que é o MySQL Connect. Olha os parâmetros. Localhost, né, porque o nosso banco de dados está instalado localmente na nossa máquina. Usuário root, que é o usuário chefão, vamos dizer assim. Não temos senha, por isso que está as aspas sem conteúdo. E o nome do banco de dados teste. Note que aqui a gente não identifica a tabela, tá? Já aqui, ó, na variável lista, a gente está dizendo que a variável lista é igual a MySQL query. Professor, que danada essa função faz? Essa função executa um comando, um código SQL. No caso, eu estou selecionando todos os campos da tabela ETPAC. Tranquilo? Então, esse é o script consulta PHP. Vamos descer aqui um pouquinho. E certamente você já tenha estudado nas aulas anteriores em nosso e-book que nós temos aqui o while, né? Que ele faz um loop de informações enquanto existir uma condição ou uma informação presente no banco de dados. Nesse comando aqui, o que é que está dizendo? Enquanto a linha MySQL fetch array variável lista, quem é a variável lista? Essa aqui, ó. Tá? É ela quem está selecionando as informações no banco de dados. E aqui eu vou gerar as informações na tela, onde a linha aluno, disciplina e nota 1 será exibida na tela. Vamos ver aqui no navegador? Esse é o script consulta.php. Olha aí. Na competência 3, quando a gente fez a simulação, a gente viu que a gente inseriu a aluna Maria, disciplina redes, e nós digitamos 3 notas. Nota 1, nota 2 e nota 3. Mas aqui eu vou só disponibilizar a nota 1 por motivos didáticos. Tá? Deixa eu voltar aqui. Beleza, a gente viu como funciona a consulta, né? Mas agora a gente precisa implementar a atualização de dados. Como é que eu faço isso, professor? É simples. Eu fiz um script novo aqui, o consulta2.php, porque ele contém todas as informações do consulta.php, porém eu adiciono um link para a gente fazer a alteração. O grande lance aqui é esse script aqui, formulário alterar.php. O que é que tem nesse script, professor? Vamos ver aqui. O formulário alterar.php, ele faz a conexão, tá? Tem a mesma variável lista, porém, a gente tem um detalhe importante aqui, a condição. A gente não falou que para alterar a informação, a gente precisa identificar qual é aquela informação. Então, através da condição where, né, da cláusula where, a gente diz que só selecione o dado cujo ID seja igual a ID lá do banco de dados. Eu vou mostrar daqui a pouco no consulta2.php. Vamos abrir aqui, Veja, ele tem o mesmo design do consulta.php, porém acrescentamos o alterar. Joia? Clicou, nós vamos para o formulário alterar.php. Aquela parte de cima do código, onde tem o select e a condição where, faz o quê? Seleciona a aluna Maria, disciplina redes, nota 10. Porque Maria tem a ID 1. Olha aqui no endereço da barra. Tá? Se eu for lá no
PHP MyAdmin, vamos lá ver, dá uma verificada. Conferir se a ID de Maria realmente é 1. Aqui, ó. Certo? Então, se tiver o registro de 20 alunos, cada um vai ter a sua ID. Vamos voltar aqui para os códigos, né? Então, nós verificamos como alterar. Nós utilizamos o update. Mas, professor, quando eu clico aqui em alterar, o que é que acontece? A nota dela é 10, né? Vamos colocar um 5. Supor que o professor errou, precisa corrigir a nota. Dados atualizados. Olha o que aconteceu aqui, ó. Foi para o alterar.php. Voltando aqui, o que é que o alterar.php faz? Ele captura as informações do formulário e faz um update aqui, ó. Tá certo? Então, update ETPAC, ou seja, atualizar a tabela ETPAC, onde o aluno seja o aluno, claro, a disciplina e a nota 1 seja a nota 1. Onde o ID seja a ID do aluno. No caso de Maria, A1. Certo? Vamos lá, vamos prosseguir. Temos também a consulta 3. Por quê? Porque a consulta 3 vai gerar um link de exclusão da informação. Vamos voltar aqui. Perceba que além do alterar agora, nós temos o excluir. Então, quando eu clicar aqui em excluir, certo? As informações de Maria vão ser removidas do banco de dados. Como é que isso ocorre? Vamos aqui para o script excluir. Mesma coisa, faz a conexão, tá? Resgata a ID de Maria, que foi 1. E aqui na query, no SQL, a gente tem um comando de remoção, que é o delete from ETPAC, o id seja igual a id. Vamos conferir se a informação de Maria realmente saiu do banco de dados. Vou dar um F5 aqui. Veja que a gente não tem mais nenhum resultado. Tá certo? Então, comando excluir de fato funciona. Fique atento à sintaxe da linguagem, porque aqui tem ponto e vírgula. Se eu colocar vírgula, por exemplo, dá problema, não funciona. Tá? Então tem que prestar bastante atenção na hora que vai escrever o código, para que não haja falhas de execução. Tranquilo? E a gente vai aprender a desenvolver uma aplicação para a emissão de um relatório a partir de um banco de dados. Não é? Lembrando que a gente vai utilizar o PDF. Por que PDF, professor? Porque o PDF tem uma característica muito interessante. À direita da tela, ilustrações. Num quadrado, 3 imagens. Um elefante com as letras FPDF. Uma folha com as letras PHP. 4 círculos, um em cima do outro, e está escrito MySQL. Em seguida, uma seta aponta para uma folha que está à direita e está escrito as letras HTML. A dificuldade de edição, tá? A gente pode, inclusive, implementar proteções com senha, criptografia, assinaturas, etc. E para que isso aconteça, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada FPDF. Existem várias bibliotecas, várias classes já prontas para a gente utilizar no PHP e poder gerar relatórios em PDF. Você vê na tela aí que o FPDF, né, que é esse elefante aí, é uma junção do PHP com o MySQL. Como assim, professor? Não entendi direito. A biblioteca FPDF, através do código PHP, vai acessar o banco de dados MySQL e gerar um resultado, tá? Que inicialmente é em HTML. A gente vai ver no script, na parte prática, que quando a gente clica lá em gerar relatório, vai também abrir a opção, né, de gerar um arquivo PDF diretamente. Tá?
Características da FPDF, da nossa biblioteca. Permite escolha da unidade de medida, formato da página, imagens. Algumas classes, algumas bibliotecas não permitem fazer essa modificação, então a gente fica muito restrito com relação ao design. Gerenciamento de cabeçalho e rodapé da página. A gente pode definir cabeçalho bonitinho lá, rodapé, né? É importante ter isso também para manter um padrão gráfico. Quebra de página automática. Isso facilita muito numa classe e numa biblioteca, porque a gente evita uma série de códigos quando for fazer a quebra de linha mesmo, né? Você viu na competência 4 que a gente precisa inserir item por item na hora de fazer uma quebra de página. Quebra automática de linha e justificativa de texto. É outra função muito interessante nessa biblioteca. E suporte de imagens JPEG, JPG, PNG e GIF. Tá joia? Então vamos lá. Essa competência é mais curtinha, a gente parte aí direto para a parte prática mesmo, de fato. Perceba que na aula 5, nessa parte da aula 5, que está contida lá no htdocs, né, eu tenho um outro arquivo aí, o consulta.php. Note que a única diferença em relação ao consulta 3, lá da competência 4, é esse novo link aqui, ó, gerar boletim. Tá? Como é que esse boletim é gerado, professor? Primeiro eu vou mostrar a vocês como é que a gente inseriu esse link para criar o PDF. Perceba que nós já temos a linha formulário alterar, que já foi adicionado lá na competência anterior. Temos o excluir.php e nessa competência 5 a gente apenas inseriu o criar pdf.php. Esse aqui é o X da questão. Então, quando você clica em gerar boletim, a gente vai para o script criapdf.php. Olha lá. Detalhe importante. A gente precisa dizer ao nosso criapdf.php que a biblioteca PDF é necessária. Claro, se a gente está utilizando uma biblioteca ou uma classe, a gente precisa decidir, né, e definir aonde a gente coloca ela no script. Detalhe importante. Como eu disse a vocês, ela já tem uma série de configurações prontas, então a gente só faz definir, de acordo com o manual da biblioteca, como a gente quer o nosso boletim, a nossa página, o nosso relatório. Tá? Qualquer coisa do tipo emitido em PDF. Os detalhes, você dá uma verificada no e-book. Perceba que o MySQL Connect permanece inalterado. Da mesma forma, a gente tem o ID aqui, dessa vez com o método get. Por quê? Porque a gente está usando um link e não um formulário. Tá? Quando a gente utiliza links, a gente usa o método get. Quando a gente utiliza formulários, a gente utiliza o método post. Vamos lá. Temos a variável lista com MySQL query, que vai selecionar todos os dados da tabela ETPAC, onde a ID seja igual ao ID. Maria tem a ID 1. Tá? No caso 2, porque eu fiz um novo registro. Lembra que a gente apagou na competência 3 através do script excluir? Então eu precisei fazer um novo registro e automaticamente o banco de dados gera um novo ID ou ID, como você queira chamar, para esse registro. Nós temos aqui a estruturação da repetição, tá? Onde vai gerar a página de fato com as informações. E temos o output. Essa função aqui presente na FPDF, que a gente gera um arquivo. No caso, eu denominei como boletim.pdf. Vamos fazer um teste? A gente vem aqui no consulta da aula 5 e gera boletim. Então, automaticamente o boletim é gerado. Essa imagem a gente pode padronizar da forma que quiser. Tá? Note aqui, ID2, tá? Como foi o novo registro. Então, Maria
atribuiu o ID2. Redes, disciplina e nota 1, 10. Lembra que a gente registrou 3 notas, nota 1, nota 2 e nota 3, mas intencionalmente eu coloquei somente a 1, para que você no exercício da competência 5, lá no fórum, na atividade prática, configure a geração de boletim nesse Cria PDF com os demais campos. Tá certo? Então é isso. Você aprendeu como gerar um arquivo PDF através das informações contidas em um banco de dados MySQL com uma biblioteca FPDF e a escrita em PHP. Fique atento às atividades. Em caso de dúvida, consulte o nosso fórum. Nós, professores, estamos disponíveis para responder. Tranquilo? E sugiro também que verifique as atividades objetivas, certo? Aquelas que estão com as questões de marcar, né, de fato, e temos também atividade prática para fechamento da nossa disciplina. Tranquilo? Um forte abraço e até a próxima.